Bom, então nós estamos retomando a nossa transmissão ao vivo com o Daniel Cara, que é o coordenador da campanha Nacional pelo Direito à Educação. Nós tivemos um probleminha técnico, mas já estabelecemos a nossa conversa aqui. Então eu vou refazer para você a pergunta do sócio Miguel Rodrigues Orofino, porque ele diz um pouco desses retrocessos, né, que a gente tem visto, como alguma expressão aí do movimento Escola Sem Partido, também do cerceamento de escolas trabalharem questões como identidade de gênero, e a gente sabe, né, que o Plano Nacional de Educação tem uma meta específica que trata sobre a gestão democrática, né, e que daria, então, que a escola tenha essa autonomia, né, para lidar com seus planos políticos pedagógicos e também prevendo o desenvolvimento integral do estudante, né. Então, como é que você vê, Daniel, como é que você acha que a gente consegue superar esse tipo de questão e de fato alcançar uma gestão democrática, né, para a nossa rede de ensino? Bom, primeiro, a gestão democrática é um princípio constitucional, do artigo 206 da Constituição Federal, que reza sobre os princípios da educação nacional, e ele é o inciso 6º, ou seja, gestão democrática ela é indiscutível. Pela Constituição Federal, todo estabelecimento público de ensino deve ser gerido de forma democrática. É claro que o internauta, os sócios vão dizer, o próprio Miguel, bom, mas isso não acontece na prática. Não acontece, mas deveria acontecer. Nós vivemos no legado do direito positivo, que diz como as coisas devem funcionar por meio das leis. E a gente precisa fazer valer as leis, especialmente a Constituição Federal. A questão da escola sem partido é especialmente sensível porque o governo do presidente Michel Temer apoia a escola sem partido, mas não tem coragem de assumir que apoia. Dá um exemplo bem claro. Por meio de uma denúncia do IDDH, Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, que é sediado em Santa Catarina, e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação em Genebra, relatores da ONU, 3 relatores, relatora pelo Direito Humano à Educação e os relatores para a liberdade de expressão e liberdade religiosa, questionaram a escola sem partido e deram um prazo de 60 dias para o governo brasileiro responder. Questionamento de 8 páginas. Questionamento bastante sistemático, analítico, assim, pontual, né, que trouxe uma colaboração importante para o debate brasileiro. Encerrava o prazo dia 13 de junho. O governo brasileiro respondeu dia 12 de junho, mas não divulgou a resposta. Quando a gente descobre a resposta, até inclusive graças ao trabalho da procuradora Débora Duprat, que é a procuradora dos direitos do cidadão no Ministério Público Federal, quando a gente descobre a resposta e lê a resposta, simplesmente o governo federal diz que o ministro Mendonça Filho diz que é contra a escola sem partido, mas ele nunca disse isso publicamente. Diz que a Base Nacional Comum Curricular é uma maravilha. Eu não sei em que mundo que se vive, porque a base curricular excluiu as questões de orientação sexual e identidade de gênero. E diz que o debate sobre escola sem partido tramita de maneira democrática na Câmara dos Deputados. Não é possível que o governo não tenha consciência do que acontece nas reuniões da Comissão Especial de Escola Sem Partido. Basicamente, eu quando fui lá, por exemplo, era eu sozinho contra um plenário de apoiadores da proposta e uma mesa de parlamentares e convidados, todos apoiadores da proposta. Se a sociedade brasileira é majoritariamente contrária à escola sem partido, como mostra as enquetes do Senado Federal, como que eles fazem uma mesa em que só tem uma pessoa que veio contra a proposta e todos são favoráveis à proposta? Então, é importante frisar, o governo Michel Temer apoia a escola sem partido, ele lavou as mãos em relação aos questionamentos da Organização das Nações Unidas. Isso significa que o presidente está deixando de cumprir com a sua responsabilidade constitucional, porque a responsabilidade constitucional dele é garantir a Constituição. E se a Constituição diz que é preciso ter liberdade de expressão, se a Constituição respalda a liberdade de cátedra, e se a Constituição diz que é preciso ter gestão democrática, como bem lembrou o Miguel, então Michel Temer não está cumprindo com a Constituição ao apoiar veladamente a escola sem partido. E até lança um desafio. Queria que o ministro Mendonça Filho viesse a público dizer que é contra a escola sem partido. Tivesse coragem, já que ele diz que é contra em documentos oficiais. Queria que a Maria Helena Guimarães de Castro, que é secretária executiva do Ministério da Educação, que foi secretária de Educação aqui de São Paulo, tivesse a coragem de ir contra a escola sem partido. Por que eles não são contrários? Porque esse governo é apoiado por setores ultraconservadores que têm ódio do fato de que o Brasil, em algum momento da sua história mais recente, debateu com centralidade a questão das diversidades. Eles não suportam a agenda de diversidades e, portanto, eles querem fazer com que o Brasil volte para trás, né, e retome uma agenda que é uma agenda pautada nas pessoas brancas, nas pessoas com autoescolaridade, ou seja, uma agenda discriminatória
né, que é o que representa de fato o governo do presidente Michel Temer, basta olhar a composição ministerial desse governo. Eu queria também até trazer para você, Daniel, a gente ainda vê muitas pessoas se manifestando, dizendo que quando a gente pede uma escola sem censura, a gente está querendo doutrinar os estudantes, né? De onde você acha que vem esse tipo de construção? Por que as pessoas ainda acham que professores doutrinam os estudantes, quando o que a gente está dizendo, na verdade, é que a gente quer um debate aberto, né, que se preze pelo desenvolvimento desse estudante na integralidade? Como você vê isso? Não, a Escola Sem Partido, ele diz que ele quer ir contra a doutrinação para, na verdade, produzir uma doutrinação. Porque ele vai criar um tribunal pedagógico em que, segundo a moral de alguns pais, a escola deve se pautar na hora de lecionar, de exercer, dos professores exercerem o magistério. O que isso significa? Então, por exemplo, discussões sobre as questões vinculadas às desigualdades socioeconômicas e civis brasileiras. Não pode, porque isso significa uma doutrinação de esquerda. Assumir que o Brasil é um país desigual não vai poder, porque ao dizer que o Brasil é um país desigual, você está fazendo proselitismo socialista. Ao dizer, por exemplo, que o Brasil tem que ter o respeito à contribuição africana na formação do Brasil, você vai estar fazendo o proselitismo da pauta de diversidade. Ao assumir que é necessário sim debater na escola a educação sexual, você vai estar estimulando os estudantes à prática sexual, ou seja, é um projeto que quer uma educação medíocre, que o Escola Sem Partido, na verdade, é uma escola sem educação. E ele consegue avançar porque o Brasil não percebeu, a sociedade brasileira não percebeu o avanço de movimentos ultraconservadores nas igrejas católicas e nas igrejas neopentecostais, que hoje dominam a igreja católica, as comunidades católicas, né, e dominam também as comunidades neopentecostais. Por sorte, a juventude católica e a juventude neopentecostal não consegue ser tão retrógrada quanto suas lideranças. Então eu tenho muita expectativa dessa juventude superar essas lideranças que, na verdade, fazem o Brasil andar para trás. A Marcha para Jesus, e teve uma pesquisa da Esther Solano, do Pablo Hortelato e de outros pesquisadores, que mostra que a Marcha para Jesus, os jovens não querem um proselitismo radical conservador, né? Então, eu tenho expectativa de que isso avance. Agora, o que é importante frisar, a luta do Escola Sem Partido é para fazer com que o Brasil não discuta nas escolas a questão do racismo, da misoginia, da homofobia, do sexismo, do machismo, do racismo, do classismo, né, do preconceito de classe. E, na verdade, eu como professor digo, se o professor não puder fazer isso, não puder discutir essas questões, que ainda estão tão distantes de serem resolvidas, não faz sentido ter escola. A escola deve servir exatamente para fazer com que a nossa sociedade seja melhor. E eu acredito que a nossa sociedade vai ser melhor quando ela conseguir superar exatamente o racismo, a misoginia, o sexismo, o machismo, ou seja, conseguir superar as nossas mazelas sociais e institucionais. Perfeito. Tem uma questão também que eu queria tocar com você, que a gente viu assim, alterações expressivas aí do ministro Mendonça Filho, né, do Ministério da Educação, na composição do Fórum Nacional de Educação, né? Então veio via decreto, via portaria, isso mexe com a CONAE também, né, que é a Conferência Nacional de Educação, e também está nas mãos do Fórum Nacional de Educação, inclusive a implementação do Sistema Nacional de Educação, que também está previsto no PNE, né? Sim. Então eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê essa situação de desmonte, né, de dissolução de um Fórum Nacional que é super representativo, passando isso aí só para uma gestão unilateral ali do ministro, né, ele vai tomar as decisões, e o que a gente, de novo, perde quando a gente fala de não implementar um Sistema Nacional de Educação? Por que ele é importante? Bom, primeiro, assim, até pior, né, porque o ministro ele não sabe lidar com estruturas de participação. O que aconteceu? Por que ele desmontou o Fórum Nacional de Educação e a própria Conferência Nacional de Educação? Porque tiveram algumas discussões, né, nós tivemos algumas discussões mais tensas, dentro do Fórum Nacional de Educação. Nessas discussões nós fizemos avaliações do Plano Nacional de Educação e construímos um documento referência para a Conferência Nacional de Educação, um documento base para as discussões da conferência, e o Ministério da Educação perdeu nas deliberações democráticas, né? Como o Ministério da Educação passado também perdia. É importante frisar isso. No passado também não era o governo Lula, o governo Dilma, não era uma lua de mel entre sociedade civil e governo. O que é importante frisar é que a sociedade civil ela não está no jogo político, na torcida, ela não está na arquibancada. Ela está dentro do campo jogando o jogo.
e a gente diverge dos governos. Só que o ministro Mendonça Filho não sabe lidar com a divergência, ele não tem cultura de participação, ele não tolera ser contrariado. Nem ele, nem a equipe do Ministério da Educação. O resultado foi que, de uma hora para outra, sem conversa, sem diálogo, inclusive sem apresentar a intenção dele, ele simplesmente desconstituiu o Fórum Nacional de Educação, não teve coragem de mexer com algumas representações, com outras representações, como o caso da campanha, ele tentou manter, para evitar um problema maior de crítica na imprensa, etc., mas manteve subordinando a uma decisão dele, e ele tentou criar um clube de amigos. De um clube de amigos nós não participamos, porque a participação social ela precisa ter o contraditório. Então hoje, no dia 20 de junho, a gente lança em Brasília, né, eu não estou lá presente, mas tem representantes da campanha, o Fórum Nacional Popular de Educação, como uma tentativa de mostrar que o Fórum Nacional de Educação, que vai surgir da caneta do ministro Mendonça Filho, que nunca participou de educação, assumiu no Roda Viva da TV Cultura, num debate bastante amigo, né, bastante favorável a ele, mas assumiu que não entende nada de educação, a gente não vai submeter ao ministro Mendonça Filho o Fórum Nacional de Educação que ele vai compor, nós não consideramos legítimo, porque não é um Fórum Nacional de Educação que de fato vai contemplar as principais entidades da área. Então vai ser. As principais pautas da sociedade. E as principais pautas da sociedade, tampouco acho que vai ter coragem de fazer uma avaliação sincera do Plano Nacional de Educação e da maneira como esse governo tem lidado com a educação, com a revogação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, com a revogação de partes da LDB para propor a reforma do ensino médio. Então a gente tem aí vai ter um embate, né? Infelizmente a gente achava que o Brasil vinha consolidando sua democracia desde 88, e o que esse governo está mostrando é porque a gente vai precisar trabalhar mais para de fato ser um país democrático. Perfeito. E acho que para finalizar, assim, talvez não querendo ser pessimista, mas acho que fazer uma pergunta para você que acho que cabe, assim, hoje de fato é possível a gente avançar então e falar em cumprimento do Plano Nacional de Educação, ou a gente está correndo forte risco de não conseguir implementar todas as metas e de fato a gente continuar incidindo ainda na violação de direitos, como a gente diz, o direito à educação? São duas coisas que não são contraditórias, né? A gente de fato hoje tem risco do Plano Nacional de Educação não avançar. Esse é o risco iminente, por conta da emenda constitucional 95, por conta do governo Michel Temer, por conta das forças políticas que hoje têm uma certa hegemonia no debate público. Isso tudo coloca o Plano Nacional de Educação em risco. Porém, a área de educação ela é muito mobilizada. É uma área que, cada vez mais, ela vem tendo consciência que ela precisa assumir o protagonismo dos futuros da educação. Então, hoje os professores estão muito mobilizados, os estudantes com as ocupações de escolas, os debates nas universidades, ou seja, a gente vive também um momento em que muitos retrocessos acontecem, mas a mobilização é crescente, e é uma mobilização qualificada. Então eu tenho expectativa que essa mobilização volte a colocar o debate educacional numa linha de bom senso. O que é o bom senso no debate educacional? É negar a reforma do ensino médio e propor uma outra reforma para o ensino médio. Ninguém quer o ensino médio do jeito que está hoje. Só que a gente quer um ensino médio que de fato garanta os direitos dos cidadãos, dos estudantes. Então é preciso um novo ensino médio. É preciso que essa mobilização da educação tenha consciência de que é necessário fazer uma defesa irrestrita da educação pública de qualidade para todos e todas. Então esse também é um caminho que está sendo trilhado. Não dá para abandonar a agenda de valorização dos profissionais da educação. É a agenda mais central e mais decisiva. É preciso uma nova pedagogia. Ou seja, tudo isso está sendo gestado nos debates, né? E eu acredito que está ganhando força. E o resultado disso na educação, também acompanha a área de saúde, a área de segurança pública, de direitos humanos, de assistência social, de cultura, tem tido uma mobilização belíssima, mobilidade urbana, habitação, ou seja, as áreas sociais elas estão voltando a se mobilizar, estão voltando a reorganizar suas pautas. A tal ponto, Ana, que eu não considero plausível que a emenda constitucional 95 tenha vida muito longa. Eu não acho que ela vai completar os 20 anos. Eu acho que ela vai ser revogada. Eu acho que a eleição de 2018 vai ter essa pauta como uma pauta central. Como revogar as medidas do governo ilegítimo do Michel Temer. Então é nesse sentido que eu acredito que é possível ter esperança. É através da mobilização e da força da própria sociedade que começa a reagir a um governo completamente refratário aos direitos sociais. Perfeito. Então,
A gente está caminhando agora para o final, estamos encerrando a nossa transmissão. Eu queria agradecer muito a sua presença. Um prazer enorme. Acho que foi muito bacana o debate. Queria agradecer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, aos sócios também da Carta Capital, que mandaram as suas perguntas. Queria dizer que esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso Facebook também, depois também, posteriormente também no site da Carta Educação, vai ser possível acessar. E eu encerro então convidando vocês também a acessarem a Carta Capital, acessarem também o canal de sócio da Carta Capital, e a gente se vê numa próxima transmissão. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, Daniel.